Inclusive, a gente fala dele agora porque ele, candidato pelo PRTB, lançou a sua candidatura hoje em São Paulo. Um evento, inclusive, inovador, anunciando Antônia de Jesus como vice. A gente tem imagens para você que nos acompanha por imagens. Nesse evento, ele critica a gestão do atual prefeito de São Paulo, adversário Ricardo Nunes, prometendo não usar verba pública em sua campanha também. Marçal se apresenta como alternativa bolsonarista, mesmo sem apoio direto de Bolsonaro, e promete levar São Paulo a um novo patamar de gestão, com foco em valores conservadores e eficiência administrativa. Para quem está nos acompanhando por imagens, está vendo exatamente aí imagens do lançamento de hoje do PRTB, lançando Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Meu querido Diego Tavares, quero a sua opinião. Ô Koba, eu acho que é exatamente isso que o Pacheco quer dizer sobre o Pablo Marçal quando ele fala de mentiras. Na verdade não são mentiras, Pacheco. A candidatura do Pablo Marçal é uma candidatura vazia. Pablo Marçal, se você escuta o discurso dele, ele fala coisas bonitas, ele fala coisas impactantes, como disse aqui a Pri, mas são aquelas informações que ninguém tem como se contrapor a isso, ninguém tem como contradizer Pablo Marçal, porque o que ele diz é simplesmente vazio. Quando você pergunta, eu vi uma entrevista dele num podcast recentemente, ele dizendo que ele resolveria, por exemplo, o problema do trânsito de São Paulo, colocando teleféricos aqui, um teleférico que iria da periferia ao centro de São Paulo. Ele fica falando que vai resgatar o orgulho do paulista construindo aqui um prédio de 1 quilômetro, que, fazendo uma conta besta aí, daria uns 300 andares. Todo mundo sabe que isso é inviável. Enfim, ele não traz respostas concretas para nada. Então, eu acho que é isso que o Pacheco, quando diz mentira, quer dizer, ele responde aquilo que ele quer, independentemente de qual foi a pergunta. Mas o Koba disse muito bem aqui, isso tá surtindo resultado. O Pablo Marçal tá tendo um efeito político interessante com isso. Eu, na minha avaliação, acho que ele erra em relação à trajetória política dele. Todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém, o próprio Pablo Marçal, que foi candidato a presidente na última eleição presidencial, deixa muito claro que quer ser candidato à presidência também em 2026. E a estratégia dele é justamente ser o candidato... Esse rapaz aí foi candidato à presidência. Foi pré-candidato. Foi pré-candidato, exato. Acabou não conseguindo emplacar a candidatura, foi candidato a deputado federal, que a candidatura também foi impugnada posteriormente. Mas teve 200 e poucos mil votos. Teve 200. Seria eleito. Isso. Mas enfim, eu acho que ele erra a trajetória política dele ao tentar insistir na questão da Prefeitura de São Paulo. Porque todas as análises apontam que ele já praticamente bateu o teto. Agora, prejudica o Ricardo Nunes, né? Prejudica o Ricardo Nunes. Porque tira voto. Ele não tira voto do Boulos. Não. Ele tira voto do Ricardo Nunes. Quer dizer, são dois bolsonaristas, né? O Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. Acho que isso Mas, pode... diferentemente do Pablo Marçal, ele não é um candidato bolsonarista. Ele se diz, ele né? não tem o apoio de Jair Bolsonaro, não tem o apoio dos filhos, não tem o apoio da Michele Bolsonaro, com quem ele, inclusive, discutiu por redes sociais. Ele fez uma publicação perguntando quem seria o próximo prefeito de São Paulo. Ele se coloca como candidato bolsonarista. Ele, inclusive, fez também vídeos. Ele fez um vídeo do Eduardo Bolsonaro supostamente o apoiando e depois teve que ser desmentido pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Enfim. Agora, tem um tempero interessante para chegar nessa campanha, que são os debates que vão se iniciar a partir do período eleitoral aí. Meus amigos, eu quero saber, o Pablo Marçal participando dos debates, como está confirmado em alguns deles, apesar da legislação não obrigar as emissoras a o convidar pela falta de representatividade do PRTB no Congresso Nacional, mas pelo número dele nas pesquisas, algumas emissoras já o convidaram. Vocês acham que esses números da pesquisa podem se alterar com a participação dele nos debates? Eu acho que hoje uma parcela da população já não assiste debates. Mas assiste o corte do debate. Mas esse é o ponto. O corte é pregar para convertido, né? O corte é pregar para convertido. E eu acho que há um elemento que nós não tínhamos e agora nós temos, que é o Datena. O Datena tem um perfil próximo ao dele. O Datena fala com uma parcela da população, especialmente uma classe E e D, que nem o Ricardo, nem o Boulos, nem o Marçal falam. E o Datena também não leva desaforo para casa, com uma peculiaridade. O Datena tem conteúdo. Exato. O Datena conhece a cidade. O Datena sabe o conceito de empenho financeiro. O Datena sabe que o problema do trânsito não vai ser resolvido com uma solução mágica. Então eu acho que o Datena será o grande oponente de qualquer um dos que estão postos aí, independentemente do viés ideológico. Isso, o Datena vai bem amarelar pela quinta vez, né? Crescendo, o Datena é isso, não dá para
ter confiança numa candidatura que o Datena... Eu só acredito vendo e vendo não acredito. Fala, David. Eu acho assim, quando esses candidatos, eles se colocam contra os jornalistas, como por exemplo o Pablo Marçal, o próprio Datena, ele sendo jornalista, ele vai pra cima também. O Bolsonaro fez isso lá atrás, tá na cartilha, né? Porque o jornalista, ele é nada mais é do que o instrumento para a população ter voz. Então, quando um jornalista pergunta alguma coisa, é porque a população está questionando aquilo, gostaria de questionar aquilo. Exato. E aí, quando a pessoa não responde ao jornalista, ela está deixando de responder à população. Então, isso que também as pessoas precisam entender, não ficar ali só no recorte da rede social, naquilo que o candidato quer demonstrar, mas de que forma que ele respondeu a determinada situação. Então, como que vai resolver o problema da cidade? Eu vou criar teleférico. Tá, de que jeito? Com que recurso? De que maneira você vai fazer isso? Como vai ser o seu diálogo? Então, tudo isso a população precisa avaliar. Mas muitas vezes não acontece isso. E foi o que aconteceu, né? Assim, não te cortando, mas só pra gente lembrar que a gente tá falando do Pablo, pela entrevista que eu vi aqui, ele não respondia a nenhuma pergunta. Ele ele falava, alguém perguntava, por exemplo, do trânsito, ele falava, mas eu sou coach. Então, eu tô falando porque eu assisti, tá? De forma completa. E eu acho que, em virtude dele responder, como o David tá falando, se esvaindo das perguntas, isso vai ser ruim pra ele no debate. Para quem vai assistir, porque como também o Acácio aqui disse, né, vender para quem já está convertido, mas tem gente que ainda assiste sim, e aí é bom a gente lembrar que ele fala com uma parcela economicamente, né, mais favorecida e deixando de lado outras pessoas, mas também as pessoas nem sabem o que ele está falando. O pessoal batia palmas e ele nem respondia as perguntas, e obviamente que aqui era tudo imparcial, eu assistia as perguntas e ele falava, virava para o outro lado, falava, olha, não sei o quê, e isso vai ser ruim para ele sim no debate, porque as pessoas percebem, as pessoas minimamente. Não adianta ele recortar só do que ele fala, porque nem nas respostas dele ele respondia a nada de pergunta. Ele é costumeiro isso. Beatriz, mas... Priscila, desculpe. Essa é foi dessa maneira que você construiu o Paulo Maluf. Você podia perguntar qualquer coisa para o doutor Paulo, ele respondia o que ele bem quisesse. Pacheco, sempre fugiu das perguntas. Mas hoje a gente tem rede social, a gente tem informação chegando muito mais rápido. Mas tem um outro ponto. O Maluf fugia de perguntas espinhosas, mas o Maluf conhecia a gestão pública. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Eu lembro o Maluf, sim, que ele conhecia a cidade, que ele conhecia bem o estado de São Paulo. Conhece, né? Porque está vivo ainda. Tem 90 e tantos anos, mas está vivo. Está em prisão domiciliar, salvo engano. Mas o doutor Paulo respondeu o que ele queria. Não, ele respondia assim. Mas isso é todo político, né? Qual que é o político que responde de fato? Vou fazer uma defesa do Maluf. Não, eu vou deixar. Você vai falar do Roda Viva? Tua cara, Diego Tavares, só faltava essa. Defender o Maluf. Então pode falar. Não tô defendendo o Maluf enquanto político, pelo amor de Deus. Mas o Maluf, ele é um político que tinha o seu conteúdo. Se ele usava isso pro bem ou pro mal, enfim, isso já é outro debate. Mas essa entrevista do Roda Viva que o David Tarso aqui ia falar, ele responde claramente aos questionamentos que são feitos a ele. Ele não lembra do cigarro que ele do cigarro. De fumar em ambientes fechados e tudo mais. E os jornalistas muitas vezes se colocavam porque a população também era o Maluf, a memória do Maluf, né, é algo prodigioso, né? O Maluf, ele uma vez me encontrou fumando, falou, meu filho, para de fumar. Passou uns 4 anos, eu encontrei com ele de novo, já parou de fumar. Não, doutor Paulo, continua. E outra também, muita agressividade eu percebi, né, assim, nas respostas. Eu acho que a população não quer... Claro, ele é vitorioso em vários sentidos da administração, mas você não quer alguém para te representar, pelo menos eu, tá? Que seja agressivo, que fuja de perguntas, que fuja do debate. Eu acho que isso, repito, imagina algum morador e questioná-lo. Isso. Aí ele vai lacrar também? Começa com como, é assim que ele fala. Né? Começa com como. De onde você tirou? Mas posso fazer aqui como a política empobreceu, né? Vocês estavam falando do Roda Viva, dos debates, Brizola, Quércia, Covas, Maluf, nós tínhamos políticos, gostássemos ou não, todos preparados e cientes do que era política de fato, né? Como mudou essa coisa.